nós queremos ouvir, mas aquilo que o Senhor quer falar nesta noite, em nome de Jesus. Amém? Bate palma para Jesus. Vamos receber o servo de Deus no Pai. Amém, igreja? Amém. Salve o povo de Deus, a santa paz do Senhor. Amém? Pode se assentar, por favor, em nome do Senhor Jesus. Sou grato ao Senhor por essa imensa oportunidade. Eu agradeço primeiramente ao meu Deus por essa oportunidade, segundo a vida dos pastores desta igreja. Deus venha abençoar esta igreja, os pastores, o pastor Jair, amigo meu, de faz horas já. Aleluia. Glória a Deus. Por favor, abra sua Bíblia comigo em Deus, nos livros, um dos profetas maiores do Velho Testamento, um dos maiores profetas do Velho Testamento, chamado Isaías. Livro messiânico do Velho Testamento. É um dos maiores profetas do Velho Testamento. Amém? Isaías, capítulo 6. Vamos ler, aleluia, alguns versículos importantes aqui. Eu serei breve porque quero passar aqui o que Deus colocou no meu coração. Vamos estar lendo o 5 e o 6. Amém? Diz assim: e no ano em que morreu o rei Osias, eu vi ao Senhor assentado sobre um alto e sublime trono. O seu séquito enchia o templo. 4. E os umbrais das portas se moveram com a voz dos que clamavam, e a casa se encheu de fumaça. E então disse eu: ai de mim, que vou perecendo, porque eu sou homem de lábios impuros, e habito no meio de um povo impuro de lábios, e meus olhos viam o Rei e o Senhor dos exércitos. Mas um dos serafins voou para mim, trazendo na mão uma brasa viva, e que tirará do altar uma tenaz. E com ela tocou da minha boca e disse: eis que isto tocou os teus lábios, e a tua iniquidade foi tirada e glorificada o teu pecado. Pode se assentar, adorando e glorificando esse Deus de Israel. Aleluia. Quando eu olho nesta passagem do Evangelho de Isaías, um dos maiores profetas, aleluia, Isaías é o profeta do Antigo Testamento que mais enfatiza a obra do Espírito Santo. E na antiga aliança, Isaías é um dos livros crônicos mais completos do Antigo Testamento. Não é por acaso que ele possui 66 capítulos. Aleluia. Glória a Deus. E mesmo em números de livros que possui a Bíblia também. Aleluia. Nele encontramos todas as principais doutrinas cristãs, e principalmente acerca do Messias, aleluia, e do Espírito Santo, aleluia. Quando nós olhamos esta passagem, eu olho pela palavra do Senhor e vejo, aleluia, o profeta Isaías, aqui no 6, aonde Isaías, no capítulo 6, ele relata o chamado do profeta, onde Isaías, ele vai pronunciar a mensagem de Deus ao povo de Judá, aleluia. E nesse capítulo, a Bíblia escreve uma visão impressionante, em que Isaías, ele vê, aleluia, aleluia, o Senhor assentado, aleluia, em um trono majestoso, cercado por seres celestiais, revelando a sua santidade e o poder, aleluia, da sua glória. Preste bastante atenção, ele não vê Deus, não, ele contempla o teu poder. Ninguém pode ver Deus, nem você, nem eu, nem anjo, e muito menos Satanás, porque se nós ver a glória de Deus, aleluia, glória a Deus, porque esse corpo aqui, ele
Deus chama qualquer um para a tua obra. Deus chama caboclo, perdoa pela palavra que eu vou dizer, um caboclo que é um obreiro relaxado, que leva as coisas de qualquer maneira. Não, amigo, não. Não. Se eu for pela palavra e pela Bíblia sagrada, a Bíblia ensina a ser um cara empresário, um bom pai, um bom esposo, um bom filho e muito mais. Todos eles tiram da Bíblia, politicamente também, tiram tudo da Bíblia. A Bíblia te ensina a ser uma pessoa verdadeira e ser um homem e uma mulher de Deus. E quando eu olho esta visão, acontece no ano da morte do rei, aleluia, Uzias. É um momento grande e peso dessa história. Por quê? O rei Uzias, ele governou Judá por cerca de 52 anos, a Bíblia relata, e um dos reinados mais longos e estáveis da história veio. Aleluia. E a sua morte marcou um fim de uma era de estabilidade, trouxe uma incerteza e um medo para o povo. Neste cenário da insegurança, Deus mostra a Isaías que mesmo quando os reinos humanos morrem, Ele continua reinando, soberano sobre essa terra. E no capítulo também revela que como alguém imperfeito como eu, Senhor, pode ser transformado para cumprir o propósito de Deus. Isaías, ele conhece o seu pecado e ele é purificado, recebendo uma missão difícil. Aleluia. Ele vai anunciar uma mensagem que muitos rejeitariam. Se esse profeta existisse nessa terra, não ia estar ninguém sentado nesse nome aqui, porque a mensagem ia ser forte. Mas ainda assim o texto termina com uma nota de esperança, mostrando que Deus sempre preserva um povo fiel, mesmo em um ambiente de juízo. Aqui, Isaías 6, do outro lado, se você ler bem detalhado, ele vai ver a visão da sua santidade de Deus. No ano em que morreu o rei Uzias, ele viu também ao Senhor sentado sobre o alto e sobre o trono, e cauda do seu manto enchia. Serafins estavam por cima dele, e cada um tinha 6 asas, e com 2 cobriam o teu rosto. Aleluia, glória a Deus. Ah, Deus tremendo. E aleluia, e a Bíblia vai relatar que uma cobria o teu rosto. Glória a Deus, por quê? Porque ele é poderoso, ele é tremendo, nosso Deus. Nem os serafins podem ver Deus. Cobria o teu rosto. Aleluia, glória a Deus. E outro também cobria os seus pés. Aleluia. E com 2 asas voavam em cima do trono do rei, o Deus de Israel de toda a terra. E a Bíblia vai dizer que eles clamavam uns dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, e toda a terra está cheia da tua glória. Ah, Espírito de Deus. Eita Deus. E nesta visão Isaías vê o Senhor assentado em um trono elevado, simbolizando a sua autoridade. A sua autoridade absoluta. E o templo se enchia da tua presença de Deus, mostrando que sua glória não está ilimitada, não, ao espaço físico, não, mas é dominado em todo o ambiente. Glória a Deus. Eita Deus. Tem gente que quer ver a glória, mas não vai ver. Mas por que não? Se você estiver ligado, você vai entender. Eu vou chegar lá. Ao redor do trono estão os serafins.
Eu costumo dizer, não adianta vir todo dia para a igreja com uma Bíblia debaixo do sovaco. Aí no quatro paredes, eu sou um homem de Deus, em casa nunca. Já não é mais homem de Deus. Já não é mais mulher de Deus. É só ir no quatro paredes. Não. A Bíblia diz que nos últimos dias o papai está procurando uns adoradores que adoram em espírito e em verdade. O que é isso? Não é só quando está com o microfone na mão, não. Não é quando está na igreja, não. Ele está na casa, está adorando Deus. Ele está lavando a roupa, está adorando Deus. Ela está na casa limpando, está adorando Deus. Em pensamento, está adorando Deus. Está dirigindo, está ligado com o Pai. Está trabalhando, está falando com Deus. O 5 ou 7, reconhecimento do seu pecado. Isaías, ele olha, eu sou pecador, eu sou miserável. Como diz o pernambucano, caba miserável. Então disse, ai de mim, pois eu estou perdido, porque sou um homem de lábios impuros, e habito no meio do povo de lábios impuros. Olha aqui, o rei, o Senhor dos exércitos, ele é rei de tudo. Porém, um dos serafins voava para trazer na mão do serafim uma brasa viva e tira do altar onde está o papai todo-poderoso e com duas apenas, com a brasa na boca. E diz que eis que isto tocou os teus lábios e a tua iniquidade foi o quê? Tirada. O que quer dizer? Expiada, ou seja, o teu pecado foi tirado. Porque antes de Deus usar alguém, antes de Deus manifestar o poder no homem e na mulher, primeiro tem que ver o quê? Antes de Deus manifestar o poder no homem e na mulher, primeiro tem que ver o quê? Santificação. Tem que ter uma lavagem por dentro e por fora. Não é de qualquer maneira, não. E o mais interessante é que ele reconhece diante da santidade de Deus. Isaías conhece sua própria condição, ou seja, ele se declara perdido, consciente dos seus pecados e também do povo ao redor que estava vendo. E é interessante que ele não vê só ele falando num ambiente totalmente pecaminoso, Senhor. A expressão de lábios impuros destaca-se a sua fala é algo que é essencial para o profeta. Precisa ser purificado. Ele está falando, ó Senhor, eu preciso ser purificado. Meus lábios, Senhor, são lábios puros. É uma purificação que acontece quando um serafim tocou nos lábios dele e com a brasa retirada do altar, do lugar associado ao sacrifício, ao perdão. A brasa aqui, os lábios simbolizam que Deus limpa justamente aquilo que Isaías usaria para cumprir a sua missão. As palavras que ele aqui, ou seja, o perdão não vem por esforço humano, não, mas pela iniciativa graciosa de Deus. Esse momento ensina que ninguém está pronto para servir a Deus por si mesmo. Deus quem purifica, é Deus quem restaura e capacita aqueles que Ele chama. Deus chama Isaías, Deus capacita Isaías. E quando eu olho para o versículo 8, 13, o chamado e o juízo e a esperança. Depois disso, ele ouviu a voz do Senhor que dizia: a quem enviarei? A quem há de ir por nós? Então eu disse: eis-me aqui, envia-me a mim, Senhor. Eita Deus. Ele escuta o papai, e não só isso. Quando o papai está centrado no trono, a Bíblia diz que tem o exército inteiro está ao teu redor. A quem nós vamos enviar? E o profeta escuta. Após Isaías
será a glória.